Vamos terminar essa semana em grande estilo, digamos assim, né? Estamos no episódio 42 e a gente vai comentar sobre Marcos 7, 24 a 30, só que esse texto é um texto muito controverso, assim, tipo, muito controverso mesmo. Porque é uma história que se você lê, assim, ela de cara, fala, cara, não, isso não era Jesus. Tipo, Jesus não faz esse tipo de coisa, né? Eu queria pedir para, antes da gente comentar, se você não leu ainda Marcos 7, 24 a 30, leia. Eu vou pedir também para você ler João 4, 1 a 42. É outra história, mas é uma história que não tem aqui em Marcos, que é da samaritana, de uma mulher junto ao poço. Por que eu estou pedindo para você ler essas histórias? Essas histórias elas têm muito em comum e elas têm muitas diferenças entre si. Uma coisa em comum é que nas duas histórias Jesus está lidando com mulheres e mulheres que não são judias, são mulheres chamadas gentias. Então tem a mulher samaritana e aqui na história de Marcos a gente tem a mulher cirofenícia. Acontece que naquela época os gentios eram extremamente desprezados pelos judeus, porque os judeus não acreditavam que eles também eram dignos de salvação. Então eu já falei isso antes, né? Eles eram considerados inclusive pessoas imundas. A gente falou sobre isso ontem. E aqui a gente tem essas duas mulheres. Então essa é a semelhança entre elas. Só que a diferença é que a mulher samaritana, lá da história de João, ela não conhece a Jesus, ela não sabe quem é Jesus. E Jesus então se aproxima dela. E ela ergue uma barreira de preconceito contra Jesus na discussão lá entre eles. E Jesus então quebra essa barreira de preconceito. A diferença é que na história que a gente está lendo aqui em Marcos, essa mulher sabe quem é Jesus. Ela tanto sabe quem é Jesus que ela vai atrás dele e pede para que ele cure a filha dela que está possuída por um espírito imundo. Então, essa mulher, ela chega até Jesus quebrando esse muro de separação, esse muro do preconceito, enquanto que lá na história da mulher do poço, ela ergue, aqui na história da mulher cirofenícia, ela quebra esse muro de separação. A gente vê pela história da mulher do poço também que Jesus não tinha preconceito algum contra pessoas que não eram judias e também não tinha preconceito algum contra mulheres. Então, por que aqui nessa história ele age dessa forma tão dura, né? Ele praticamente fala para a mulher o seguinte: eu não vou curar sua filha porque eu vim para os judeus, eu não vim para os gentios. Então você entra na fila e espera. E aí a mulher, muito ousadamente, porque mulher nenhuma naquela época fazia isso, vira para Jesus e ainda tenta convencer Jesus de que ele devia sim, mesmo que seja com a migalha do poder dele, curar a filha dela. E ela fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa e eles também se beneficiam disso. Que ousadia daquela mulher! E eu sei que Jesus não dá ponto sem nó. E eu sei que Jesus não faz as coisas a troco de nada. Ele sabia do que ia dentro do coração daquela mulher mais do que aquela mulher mesmo sabia. Então ele testa aquela mulher. Ele não testa aquela mulher para que ela falhe naquele teste. Ele testa aquela mulher para que aquela mulher saiba o quanto de fé existe nela, porque eu tenho certeza que ela mesma se surpreendeu com a própria ousadia. A gente vê que Jesus já usou esse recurso outras vezes. Então, por exemplo, lá no livro de Êxodo, Deus, conversando com Moisés, vira para Moisés, depois de um problema que teve com o povo de Israel, vira para Moisés e fala: Moisés, sai da frente que eu vou destruir todo mundo e vou fazer de você uma grande nação. E Moisés convence Deus, olha isso, a não fazer isso. E Moisés começa a dar vários motivos porque Deus não devia fazer isso. O que acontece é que Moisés estava extremamente decepcionado com o povo de Israel e ele precisava ser lembrado do amor que ele tinha pelo povo. Deus sabia que Moisés não ia falar, beleza, taca fogo aí e a gente segue aqui só nós dois. Mas Moisés não sabia disso. Moisés precisou ser confrontado com aquela situação. Uma outra situação muito parecida é lá com Abraão em Gênesis, onde Deus pede para que Abraão mate o próprio filho. Nem Abraão nem Abraão sabia que ele era capaz de matar o seu próprio filho por amor a Deus. E Deus impede, não deixa com que Abraão mate, mas Abraão precisava entender o tamanho do amor que ele tinha por Deus e ele também precisava entender o tamanho do amor que Deus tinha pela humanidade.
Porque enquanto Deus não deixou que Abraão matasse seu próprio filho, Deus abriu mão do seu próprio filho e deixou com que os homens o matassem por amor a nós. Deus está sempre interessado em nos revelar aquilo que Ele já sabe sobre nós. Ele conhece a gente lá do fundinho. Tudo que passa pela gente Ele conhece. Ele conhece a gente melhor que a gente. Então Ele usa dessas circunstâncias que aparentemente são desconfortáveis para fazer com que a gente entenda o que vai dentro do nosso coração. Então hoje, quando você passar por uma situação onde você pare e pense, isso parece que não combina muito com a ação de Deus na minha vida, fique atento. E talvez Deus esteja tentando revelar um pouco mais de você para você mesmo.